noite. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos estar aí continuando com a exposição, né, de Gálatas. Sem delongas, vocês puderem abrir aí. Hoje nós vamos ler Gálatas 1, a partir do 18. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala assim, espera eu. Espero, com certeza. Então, gente, é só... O computador deu para dar uma demorada logo agora, né? Mas eu vou me apresentar, meu nome é Matheus, eu sou da Lagoinha Belmonte. Hoje eu fiquei muito feliz porque o Edgar me deu uma boa notícia, né? Que aqui tem gerado outros pastores. Uma notícia ótima. Daqui de Lagoinha Ribeiro tem saído novos pastores. Isso é gratificante ver, né? Que tem vida gerando outras vidas. Um ministério gerando outras pessoas dentro do mesmo ministério. Isso é excepcional. Dentro de um mundo, né, gospel, que pessoas têm gerado nada. Pastores de internet têm gerado seguidores e não outros pastores. A gente vê uma igreja que tem compromisso com a verdade. E não só isso, está replicando essa verdade em outras pessoas. Isso é muito gratificante. Ver que a vida aí do pastor Edgar tem gerado outros líderes, outros pastores. E que isso seja para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Fico muito feliz com essa notícia. Eu também fui gerado aí pelo Edgar, ouvindo ele lá no Ministério Pescadores. Quando ele ia pregar, eu ia lá junto, né? Ver o assembleano pentecostal pregando. Então, isso é ótimo. Ver que tem outros seguidores, outras pessoas seguindo esse mesmo caminho de pregar a verdade. Hoje em dia, né, gente, está muito escasso quem prega a verdade. A gente vê pessoas aí pregando tanto de coisa, mas a verdade mesmo, ninguém está se perdendo, né, aos poucos, devido a essas teologias que hoje têm sido geradas, teologias que têm se voltado a riquezas, têm se voltado ao egocentrismo e não a Jesus. Então está sendo bem escasso pregadores com fidelidade, né, naquilo que fala. Então que Deus seja glorificado pela vida do pastor Edgar. Cada um aí que está se dispondo também a seguir esse ministério de pregar a verdade. Que Deus seja glorificado na vida de cada um. Agora o computador abriu. Agora esperei ele abrir o programa. Dá uma olhadinha no texto aí, vamos ler. Um minutinho. Ó, agora tá. Irmãos, eu vou ler aqui a partir do 13. Gálatas 1:13. Acompanhe a leitura aí comigo, por favor. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me deu por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver
os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei voltar a Damasco. Versículo 18: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus, não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificaram a Deus por minha causa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor levantou homens, pessoas, e aprove ao Senhor se revelar por meio deles. Aprove ao Senhor deixar testemunhos, deixar rastros daquilo que o Senhor fez na vida de cada um. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor deixou para nós um legado, deixou para nós um ensino da sua palavra, para que nós hoje pudéssemos aplicar em nós, para que nós hoje pudéssemos, ó Pai, olhar para cada texto e aplicar, Senhor, não só no espiritual, mas no físico, no nosso modo de agir, de pensar, em todos os âmbitos da vida, Pai. Essa palavra, Senhor, ela é eficaz, ela não precisa de ajuda humana, mas ela por si só é a palavra do Senhor. Então te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno entendimento que há em Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, fazer com que essas palavras se tornem vida em nós, se tornem realidade em nós, para a glória do seu nome. Amém. Amém, irmãos? Então esse texto aqui, a gente vê, né, Paulo trazendo alguns argumentos. Por que Paulo traz alguns argumentos, né? A gente sabe que a carta aos Gálatas foi talvez a primeira carta escrita. E aqui é bem legal essa ideia de escrever cartas, porque normalmente algumas das cartas escritas era para combater algo, era para confrontar alguma ideia. Por exemplo, a carta aos Gálatas, ela está confrontando aqui uma heresia que entrou dentro da igreja da Galácia. Os judeus, né, estavam trazendo uma seguinte ideia: não, só a graça não adianta, você tem que receber a graça, mas também praticar toda a lei. Igualmente a gente vai ver na igreja de Colossos, né, que estava entrando nessa mesma heresia. O legalismo estava querendo entrar dentro da igreja, e novamente vamos ver Paulo rebatendo essas ideias, escrevendo uma carta. Então essa carta aqui, a primeiro ponto, é um combate à heresia, é um combate à ideia errada. E nós vemos aqui no capítulo 1, Paulo fazer uma defesa do evangelho e também uma defesa do seu apostolado. Então aqui, para estruturar esse capítulo 1, eu separei aqui em 3 partes essa defesa. Primeiro ponto, Paulo vai fazer uma defesa do evangelho, uma defesa da mensagem. E é interessante isso. Paulo vai falar que mesmo que o evangelho seja dado pelos anjos, o evangelho seja pregado de alguma outra forma, seja anátema, porque o evangelho fiel é aquele que foi pregado por Jesus, a vida dele, e aquele que foi passado pelos apóstolos. Ainda que descesse, gente, imagina isso, ainda que descesse um anjo cheio de luz, cheio de maravilha. Eu fico pensando como é que é um anjo, né? Eu não sei. Mas imagina descer um anjo, algo além do natural. Paulo está falando o seguinte: que ainda que descesse um anjo do céu,
e pregasse um evangelho diferente do evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que seja considerado amaldiçoado. A palavra anátema ali é amaldiçoado. Então o evangelho fiel é aquele que foi pregado pelos apóstolos. A segunda defesa aqui de Paulo é sobre a autoridade do apostolado dele. Então a gente vê aqui que o pessoal lá na igreja da Galácia estava o quê? Esse evangelho, será que é verdade? Esse evangelho, será que é o verdadeiro mesmo? Não, existe um outro evangelho? A segunda pergunta era o quê? Será que Paulo realmente é um apóstolo? Será que Paulo realmente foi comissionado a ser um apóstolo de Jesus Cristo? Então essa foi a segunda defesa, né? A autenticidade do apostolado de Paulo. E o terceiro ponto aqui é Paulo trazendo um testemunho acerca da própria vida dele, quem ele é. E nós vamos ver que isso é muito importante quando a gente vai fazer uma defesa. Falar de onde que a gente veio, quem somos, o que a gente fazia e o que a gente faz. Vamos ver como que isso é importante. E a nossa parte hoje aqui vai ser essa, sobre o testemunho de Paulo acerca dele mesmo. Então, só para fixar, primeiro é a defesa do evangelho, a mensagem. Segundo, a defesa do apostolado. E terceiro, a defesa do testemunho próprio de Paulo. Então nós vamos ver ao longo do capítulo 1 esses três pontos assim evidentes. Sobre a defesa do testemunho, a gente vai ver aí nos versos 13, do verso 13 até o 24, é o que nós lemos aqui. Ele fazendo uma defesa sobre ele, o que ele era, o que ele é em Cristo e o que ele tem para fazer em Cristo. Vemos ele defender o seu próprio testemunho. E aqui eu quero levantar 2 pontos acerca desse testemunho de Paulo. 2 pontos acerca desse testemunho de Paulo. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é a veracidade. Irmãos, eu estava fazendo um estudo sobre Paulo, né, há muito tempo atrás, e eu me lembrei desse texto, quando eu estava lendo, né, eu lembrei desse estudo também. O primeiro ponto aqui é a veracidade. Como que eu sei que o testemunho de Paulo é verídico? Muitas pessoas podem se perguntar, será que Paulo fala a verdade? Será que Paulo é digno de confiança? Eu vou levantar aqui 2 pontos acerca da veracidade do testemunho de Paulo. O primeiro ponto, a gente vai ver aí, né, no versículo 13, Paulo vai contar uma história triste. Paulo vai falar quem ele era. Paulo vai falar o que ele fazia antes de se converter. Por que eu falo que isso é um ponto de veracidade? Irmãos, quem? Vamos pensar. Quem vai escrever um livro e vai falar seus pontos negativos? Você falaria? Você falaria assim, nossa, eu fui uma pessoa terrível, eu matei pessoas. Você falaria acerca de si mesmo? Qualquer outro autor, você não vê ele falando mal de si mesmo. Ninguém fala mal de si mesmo no próprio livro, gente. Lê aí as biografias. Você vai ver a pessoa falando só bem dela mesma, falando que a ideia dela é certa, que a ideia dela é correta, é verdadeira. Mas você não vai ver a própria pessoa falando assim, eu fui mal, eu pequei, eu persegui a igreja do Senhor. Então Paulo, ele vai falar quem ele era, e ele não vai esconder o que ele fez. Irmãos, hoje em dia, né, muitas pessoas têm medo de falar o que era. Muitas pessoas escondem o que era. Muitas pessoas tentam camuflar o que era. Mas Paulo, ele abre e fala assim, eu fui isso mesmo. Paulo, ele é fidedigno com ele mesmo. Ele não esconde o que ele fez. Ele fala, eu fiz isso, eu era assim.
E eu não escondo isso para ninguém. Vocês sabem o que eu fui antes mesmo da minha conversão. Muitas pessoas escondem o que é. Tem medo. Tem medo do que as pessoas podem achar. Tem medo das pessoas falar assim: eu não vou ouvir ele porque ele foi isso. Mas Paulo não, ele entende que a vida passada dele, ele deixou para trás e prossegue, para o alvo que é Jesus Cristo. O nosso passado, ele serve para nos impulsionar para frente e não voltar atrás. Paulo viu o passado dele como algo curado, algo que foi tratado por Jesus Cristo. Por isso ele não tem medo do passado. Pensa em você, na sua vida, antes de conhecer Jesus. Às vezes a gente tem gente, que conta testemunho achando que isso é bonito, achando que o que fazia no mundo era bonito, achando que a vida passada era bonita. Mas aqui a gente vê algo diferente. Paulo contando isso com lágrima nos olhos, falando assim: eu persegui a igreja de Deus, eu persegui os cristãos e hoje eu estou aqui pregando para eles. Paulo, ele não negava o que ele fez no passado, mas ele era bem aberto em questão a isso. O segundo ponto da veracidade de Paulo aqui é o zelo que ele tinha pela tradição judaica. Então a gente vai ver no versículo 14, Paulo falando que... gente, só um ponto aqui. Paulo, ele era novo, Eu estou vendo aqui os meninos veio aqui na frente, que estava aqui trazendo a mensagem aqui do dízimo da oferta. Paulo era jovem, e Paulo era um jovem zeloso. O que é zeloso? Paulo, vamos pensar aqui, a mesma intensidade que hoje um jovem tem em torcer para um time, vamos pegar assim um fanatismo pelo time de futebol, Paulo era assim com a igreja. Paulo tinha esse mesmo fanatismo com as questões da religião judaica. Ou seja, como se Paulo fosse de uma torcida organizada judaica. Ele faria o que fosse preciso por causa dessa tradição judaica. Matava, ajudava a matar, ajudava a condenar. Ele era muito zeloso. Zelo extremo, que se torna até idolatria e fanatismo. Então a gente vê que Paulo, ele era muito certo que aquilo era verdade. Ele era uma pessoa cegamente convicta acerca do judaísmo daquela época. E ele era do partido farisaico, Ele era um fariseu muito zeloso. Então a veracidade a gente vai ver em questão ao que ele era antes. E ele fala aqui que ele seguia a cultura dos pais, Então dá para entender que o farisaísmo era algo passado de pai para filho. Imagina lá, seu pai criando você. Dentro do hoje a gente vê a tradição sendo passada dentro das religiões, mais forte dentro do catolicismo, onde você nasce dentro de uma casa católica. Normalmente você vai ser um católico e seus pais os pais, normalmente vai ensinar dentro dessa cultura católica. Paulo era tipo isso. Ele foi criado dentro desse círculo do farisaísmo. Ele era zeloso com isso e ele era impulsionado a viver a isso. E não só isso, ele aprendeu com um dos maiores fariseus da época, que era Gamaliel. Então a gente tem isso registrado, dos testemunhos, não só na Bíblia, mas também a gente vê isso no histórico dos rabinos, sobre Gamaliel. Gamaliel existiu na época de Paulo. Ele era um dos principais rabinos da época, Então isso comprova a veracidade daquilo que Paulo está falando. Realmente existiu esse Gamaliel que ele cita, e realmente Paulo era um discípulo desse Gamaliel. O segundo ponto aqui é a autenticidade do apostolado de Paulo. Então a gente vê que Paulo, ele evoca, evoca que a autenticidade de alguns pontos aqui. Primeiro, quem que autenticou o chamado de Paulo? Primeiramente foi Deus. Olhem no versículo 15, ele fala que Deus o chamou. Deus chamou Paulo para o apostolado. Não foi ele que quis ser apóstolo, mas ele vai afirmar que Deus chamou ele para ser apóstolo. Não veio de homens o apostolado, mas Deus chamou ele para isso.
O segundo ponto, que Jesus o comissionou, a gente vê aí no versículo 16, que ele não foi comissionado por si mesmo, né? Não foi ele que falou assim, eu quero fazer missão. Não foi. Jesus comissionou Paulo para pregar o evangelho. Então não foi ele que quis pregar o evangelho, ele foi comissionado. Tem uma ordem para ele pregar o evangelho. O terceiro ponto, Paulo foi conhecer Pedro e Tiago, que são os dois líderes, né, da igreja judaica da época. Pedro era o líder dos apóstolos e Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. A primeira igreja, né, que a gente fala, que é a igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, era o bispo de Jerusalém. A gente vai ver isso nos versículos 18 aí. E não só isso. Aí ele apelou para uma autenticidade maior. Ele vai falar que ele vai testemunhar isso diante de Deus. Olha aí no versículo 20. Ele testemunha o chamado, o testemunho dele diante de Deus. Ele fala assim, eu não minto, e Deus é minha testemunha. Eu não estou mentindo aqui não. E a gente vai ver o último grau de autenticidade do testemunho do ministério de Paulo pelo reconhecimento da igreja. A gente vai ver isso no verso 24. A igreja testemunha acerca do apostolado de Paulo. Amém? Eu trouxe só um esboço aqui acerca da veracidade, né, do testemunho dele e a autenticidade. O que eu quero dizer com veracidade? Que ele queria trazer para o texto aqui que isso é verdadeiro. E a autenticidade, ele queria dizer o seguinte: tem pessoas que comprovam o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando qualquer coisa não. As pessoas aqui podem carimbar em cima que isso é verdade. Autenticidade, irmãos, comparado, por exemplo, quando você vai levar um documento ao cartório. Você faz lá um documento de compra e venda, né? Você vai lá, escreve, assina, tudo bonitinho. Mas se você não levar no cartório e autenticar, esse documento ele não tem valia nenhuma. Ele não tem valor. A autenticidade é isso. Paulo, ele tem seu apostolado, ele dá seu testemunho e ele chama, né, a autenticação desse testemunho com esses pontos que eu falei. Deus autentica o chamado dele, Jesus que o comissionou, Pedro e Tiago, que são os líderes da igreja da época, ele mesmo testemunha isso diante de Deus, e a igreja da Judéia também autentica Paulo como apóstolo. Amém? Só para a gente entender o contexto, o que o texto quer dizer, né? Paulo, ele está trazendo, está chamando, né, a autenticação para o que ele está fazendo. Agora a gente tem que pensar o que, irmãos? Por que Paulo precisou se defender? E não só se defender, mas chamar testemunhas. É como se essas pessoas estivessem atrás de Paulo, falando assim, realmente ele é um apóstolo. Por que disso? Porque a igreja lá da Galácia, primeiramente eles atacam a mensagem. Eles tentam tirar a força da mensagem. O herege, ele sempre vai tentar fazer isso. Você pode anotar isso no seu caderno. O herege, primeiramente, os inimigos da igreja, primeiramente, vai atacar a mensagem. Se eles não conseguem destruir a mensagem, o que eles vão fazer? Vão atacar quem pregou. Você pode ter certeza disso. Os teólogos liberais, eles usam essa tática. Eles vão falar primeiramente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, a Bíblia, o que é palavra de Deus é a letra vermelhinha, que fala assim, palavras de Jesus. Os liberais, eles vão fazer isso, eles atacam a mensagem. Mas se vê que a mensagem não pode ser destruída, sabe o que eles vão fazer? Vão atacar quem escreveu. Um dos maiores ataques, né, contra a Bíblia é isso. Falar que homens
errantes não podem produzir algo inerrante, ou seja, a Bíblia tem defeito. Eles vão falar isso. Eles vão falar que Paulo ele tinha defeito, vão falar que Pedro não tinha sabedoria, né, para escrever os textos. Ou seja, eles atacam a mensagem, mas quando vê que não consegue atacar a mensagem, ataca quem prega, ataca quem escreveu. Isso é a tática, né, de quem é contra a igreja. Então a gente vê isso na igreja da Galácia, e Paulo ele vai responder à altura. Ele vai responder à altura. Vamos aqui atentar ao texto. Pega aí na sua Bíblia, vamos fazer uma exposição verso por verso. E eu vou levantar alguns temas ao longo dessa exposição. Peço para os irmãos de deixar a Bíblia aberta e acompanhar, por favor. Amém? Vamos lá, a partir do 15, vamos pegar alguns pontos aqui. Paulo ele vai começar dizendo assim, versículo 15: mas Deus me separou, presta atenção nessa palavra, separou, desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Irmãos, primeiro ponto aqui é sobre esse chamado de Paulo, sobre Deus ter separado Paulo e o comissionado a algo. Irmãos, aqui está um princípio da separação, ou em outras palavras, da eleição de Deus. Olha que interessante o que ele vai falar. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Olha que interessante, que o chamado de Paulo existia antes mesmo dele nascer. Que Deus já tinha sondado Paulo antes mesmo dele abrir a boca. Deus já estava vendo ele. Deus já tinha um propósito sobre ele. Nós vemos esse chamado, essa escolha de Deus. Deus escolhendo a vida de Paulo antes mesmo dela ser gerada. Então, irmão, nós aprendemos aqui um pouco sobre a doutrina da eleição. Que a eleição antevém a pessoa. A eleição antevém aquilo que a pessoa vai fazer. Aqui não está falando nada que Paulo fez, se ele ia ser perseguidor ou não, mas Deus já tinha escolhido. Deus tinha escolhido Paulo antes mesmo dele fazer qualquer outra coisa. E ele está ratificando isso. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. A outra palavrinha que é chamar. Olha que interessante, que Paulo, ele já era separado desde o ventre. Separado, Deus já tinha visto ele antes mesmo dele nascer. Está bem claro isso aqui. E o segundo ponto, que Deus já tinha comissionado ele, chamado ele para algo específico, que é essa graça de Deus. O interessante, irmãos, é que esse chamado da graça, ele intervém em todas as nossas ações, intervém em tudo o que a gente ainda pensou em ser, mas ele se revela num devido tempo. Olha que interessante. Paulo talvez viveu sua vida inteira achando que o judaísmo, perseguir cristão era certo, mas chegou um tempo que caiu do cavalo. Eu acho que chegou esse tempo para todo mundo, né, irmãos? Talvez você nunca imaginou que você estaria aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, sendo um crente. Eu falava assim, né, ser crente, esse negócio de crente dá certo não, senhor. Esses crentes hoje aí, esse negócio de crente é ruim. Eu fugi de Deus a vida toda, irmãos. Mas chegou um dia que eu caí do cavalo também. Quem que caiu do cavalo? Teve um encontro com Jesus e falou assim, agora acabou. Eu acho que todos nós tivemos esse encontro. Mas isso foi quando você nasceu? Foi de uma vez? Não. Olha que interessante, Deus já tinha te separado antes mesmo, né, do nascimento. Mas em um certo tempo da sua vida Ele te chamou. Talvez foi com 20 anos, talvez foi na adolescência Deus te chamou, talvez Deus te chamou, você já estava adulto. Mas olha que interessante, existe um tempo para esse chamamento. Paulo, talvez lá, perseguindo a igreja, Deus, agora que você vem, filho, é agora, não tem isso não. E Deus buscou Paulo, chamou ele para essa graça. E aqui a gente vai ver alguns
alguns exemplos desse chamamento da graça. Não precisa abrir não, mas repare aqui a leitura de Jeremias 1:5. Vou ler o texto aqui de Jeremias 1:5, que diz assim, ainda falando dessa separação desde o ventre e esse chamamento, né? Jeremias 1:5 diz assim, Deus falando para Jeremias, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes mesmo de Jeremias falar, Deus já tinha o escolhido. Antes mesmo dele crescer, antes mesmo dele pecar, de ser uma criança ou um adulto, Deus já tinha escolhido a vida de Jeremias para cumprir os seus propósitos e desígnios. Olha outro texto aqui também, Romanos 9:11, que vai falar também acerca dessa escolha de Deus antes mesmo do nascimento de uma pessoa. Romanos 9:11 diz assim, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Novamente a gente vê escolha de Deus, eleição e o chamamento. Deus puxando, trazendo. Irmãos, a gente tem hoje na igreja, né? Tanto na visão dos que creem, né, na presciência, né, que crê que Deus elege através da presciência, e também os que Deus elege, né, através da eleição mesmo. Isso é um fato que é bíblico, que Deus escolhe, Deus chama, Deus traz para si pessoas, e Deus escolheu, né, fez algo antes mesmo de uma pessoa nascer, e Ele está se revelando esse propósito durante a história. Então a gente vê aqui um princípio, Paulo está reafirmando isso, eu fui escolhido, eu fui separado desde o ventre, e um devido tempo essa graça me chamou, igual vocês aqui hoje, Deus chamou vocês aqui hoje, de certa forma vocês estão aqui, porque Deus trouxe vocês aqui. A gente aprende, né, que o amor de Deus, Ele intervém até mesmo as nossas escolhas. Deus, Ele te amou primeiro, nas palavras de Paulo, e por isso você está aqui hoje. Se você está aqui hoje, entenda isso, você só está aqui porque Deus te chamou. Ele te amou antes mesmo de você amar Ele. Ele te dá o amor, te traz para Ele, com laços de amor, Ele te constrange para Ele mesmo, e você só abre os braços e fala assim, eu quero, mas primeiro Ele te ama. Amém, irmãos? Está claro isso? E ele vai prosseguir, e ele vai falar o seguinte, quando lhe agradou. Isso aqui é bem interessante, que Paulo vai falar que essa separação, esse chamado aconteceu quando agradou a Deus. Não foi pela vontade dele, foi pela vontade de Deus em o chamar. É o que eu estava falando. Às vezes a gente vive uma vida, né? A gente nasce no lar cristão ou não, vai vivendo uma vida desraigada, como é que é? Como diz o Edgar, lá vão ter, vai vivendo. Mas chega um dia, esse dia, né, que Deus agradou, ou seja, o dia da vontade dele, que Ele te chama. E quando Ele te chama, irmãos, é como Paulo, cai do cavalo, fica cego, passa por um processo, mas depois abre os olhos e é guiado nesse caminho de graça. Amém? Então Deus chamou Paulo no momento que Ele quis, no momento correto, e revela o seu Filho, né? Continuando aqui no versículo 16, qual que foi o propósito de Deus ter chamado ele? Revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Não consultei pessoa alguma. Então aqui, sempre, quando a gente fala de chamado, nós falamos de missão. Igual que eu li Jeremias, né? Deus chamou Jeremias
a salvação primeiramente, e depois a missão que Jeremias ia cumprir, que é de pregar, de profeta. Novamente a gente vê isso em Paulo. Deus salva a vida de Paulo pela graça e dá a ele uma missão. Qual que é a missão de Paulo? Pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Repare que isso aqui, irmãos, não é... Olha que interessante. Ele vai falar que a segunda parte, que não precisou consultar ninguém. Não precisou de ajuda de ninguém para cumprir o propósito que Deus chamou ele. Porque foi Jesus que o comissionou. Normalmente, né, quando a gente fala de comissão, o pastor Edgar está preparando os meninos para pastorear, para pregar, para evangelizar, né? Normalmente a gente tem que passar pelo quê? Pela indicação. Alguém tem que nos introduzir. E Paulo, ele não precisou disso. Paulo, ele não consultou Pedro para pregar o evangelho. Eu quero que vocês entendam isso, que Paulo, ele não precisou ir em Jerusalém para pedir, né, permissão para pregar. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que comissionou Paulo. Não foi Pedro, não foi Apolo, não foi nenhum líder religioso da época que comissionou Paulo. Foi o próprio Jesus falando assim: Paulo, você vai pregar o evangelho. É o próprio Jesus falando: Paulo, você foi chamado para isso. Eu te salvei para isso. E não foi ele que escolheu o ministério dele, irmãos. Difícil, né, falar isso, porque hoje em dia vemos na igreja pessoas escolhendo o que fazer na igreja, né? Pessoas querendo ser pastores, pessoas querendo ser apóstolos. Nós vamos falar de apóstolo aqui também hoje. Pessoas querendo ser várias coisas. Mas não é assim que funciona. Não é assim eu quero ser. Mas é perguntar para Deus o que Ele quer que eu seja. Tem pessoas que trazem para si a credencial, trazem para si o papel, né? Mas não é assim que funciona dentro da igreja. É Deus que distribui os dons conforme a sua vontade. É Deus que convoca. Irmãos, quando a gente tem um dom dado por Deus, eu posso tentar fugir minha vida inteira, que eu não vou conseguir fugir dele. Muitas pessoas, né, eu mesmo passei por um seminário. Aí você pergunta: o que você quer ser? Eu quero ser pastor. A outra: não, pastor é pouco, eu quero ser apóstolo. O apóstolo manda no pastor, né? Aí o outro: não, eu sou mestre, eu quero dar aula. A gente quer ser tantas coisas, né? Mas a gente devia perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu seja? Qual é o chamado do Senhor para a minha vida? Porque, irmãos, quando a gente tem um chamado dado por Deus, a gente pode tentar fugir, que a gente sempre vai cair nele. A gente vai tentar fugir daquilo que Deus chamou a gente, como Jonas, e nunca vai conseguir. A gente vai ver alguém fazendo algo e vai falar assim: nossa, é ali, é o lugar que eu deveria estar. Tem muita gente, às vezes, está no lugar errado. Tem muita gente em lugares que não é onde que Deus colocou. Só abrindo aspas, né? Que hoje em dia a gente vê várias pessoas aí, principalmente internet, diz ser pastor, mas não cuida nem da família. Diz ser pregador, mas não prega nem para ele mesmo. Eu nunca vi um pastor que não cuida de ovelhas. E a gente vê esse tanto de pastor de internet hoje em dia, né? Eu sou pastor. Aí quando vai ver que você cuida de quantas pessoas aí? Ah, não, eu sou pastor só de internet. É aula EAD, né, de pastoreio. Não existe isso não, irmãos. Pastor tem que estar agarrado com a ovelha, cuidando de gente. Então a gente vê Paulo, né, falando isso: eu não consultei ninguém. Foi Jesus que me levantou. Não foi homem que me levantou e falou assim: Paulo, seja um pregador. Não. Ele foi chamado por Jesus para pregar. Não consultei pessoa alguma. E ele vai continuar aí no versículo 17, acompanha comigo. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco. Ele não só fala que ele não precisou de autenticação no quesito de pedir permissão para cumprir o ministério, mas ele não vai lá em Jerusalém.
para falar assim, gente, me autentica como um apóstolo, me autentica. Não. Ele vai para o sentido oposto. A Arábia é um lugar deserto, né? Que se você for olhar no mapa, é abaixo de Jerusalém. Então Paulo, ele vai para o deserto. Ele passa ali 3 anos, né? Pregando o evangelho e aprendendo. Muitos vão dizer que Paulo passa 3 anos aprendendo com Jesus, sendo discipulado por Jesus no deserto. E ele sobe de novo para a Cilícia. Então, pessoal, aqui eu queria trazer o ponto de autenticidade do apostolado, do ministério, né? O chamamento e a função. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é o apostolado. Quando a gente fala de apóstolos, irmãos, é bom ressaltar que hoje a gente não tem apóstolos mais, hoje em dia. Amém? Já ouviram essa pregação ou não? Já, né? Ô glória, não precisa eu ficar batendo no mesmo prego. Irmãos, hoje em dia a gente não tem apóstolos. Nós temos pessoas que levantam igreja, que estabelecem igreja, tem. Mas isso não é o apostolado igual os 12 e Paulo. Paulo é tipo uma exceção, né? Olha que interessante quando a gente fala de apostolado. Atos 1, 21 diz assim. Se os irmãos quiserem abrir, eu vou ler bem rapidamente para ganhar tempo. Até que horas, pastor? 9h30? Beleza, vamos correr então. Atos 1, 21 diz assim: portanto, é necessário que escolham um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Aqui, irmãos, sendo bem específico, para ser um apóstolo tinha que ter 2 critérios. Quais são os critérios para ser um apóstolo? Primeiro, ter andado com Jesus desde o batismo, então ter acompanhado a vida de Jesus, era o primeiro critério para ser um apóstolo. Hoje em dia alguém consegue fazer isso? Não. Ninguém viu Jesus desde o batismo aqui hoje, amém? A não ser que você tem 2000 e tarará anos. Então não existe hoje em dia apóstolo por causa desse critério. Ninguém viu Jesus aqui hoje em dia, só os 12 e Paulo. Por que Paulo foi incluído como apóstolo? A gente vai ver aqui embaixo. O segundo critério é ter encontrado Jesus ressurrecto. Primeiro, ter acompanhado Jesus depois do batismo, ter ali 3 anos de discipulado especificadamente com Jesus e ter visto Jesus ressurrecto. Agora olha para você ver Paulo falando acerca disso. 1 Coríntios 9, 1, ele vai falar acerca do seu apostolado e novamente espantem Paulo fazendo uma defesa do seu ministério também na igreja de Corinto. Paulo ele tinha muito descrédito. As pessoas não acreditavam em Paulo, principalmente os judeus. Eles não acreditavam em Paulo e fazia essa crítica ao ministério dele de apóstolo. E olha a defesa dele em 1 Coríntios 9, 1. 1 Coríntios 9, 1 diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Novamente Paulo reafirmando o seu apostolado, as suas credenciais. E olha quais são os argumentos de Paulo. Eu não sou livre? Sim. Segundo ponto, eu não sou apóstolo? Sim. Não vi Jesus? São perguntas retóricas, né? Ele está falando assim: gente, eu sou livre, não sou? Gente, eu sou apóstolo, não sou? Gente, eu vi Jesus,
nosso Senhor, não vi? Por que então vocês estão questionando o meu ministério? Tentando aqui interpretar Paulo, sendo que vocês mesmos são fruto do meu apostolado. Por que vocês estão vindo contra mim, sendo que vocês são fruto do meu apostolado? Para quem não sabe, a igreja de Corinto foi Paulo que levantou, através de Priscila e Áquila. Depois leem Atos 18 ou 16, se eu não me engano. Paulo ele vai levantar a igreja de Corinto. Obrigado. Então, essas pessoas que estavam questionando Paulo eram pessoas que Paulo discipulou, gente. Espantem. Pessoas que o próprio Paulo discipulou estavam ali questionando a autenticidade dele como apóstolo e da mensagem que ele pregava. Reclamava até, né, que Paulo estava sendo fardoso ou pesado em questão financeira. Depois vocês leem isso com essa ótica, né, aquele versículo que a gente usa muito para dízimo e oferta, que é 1 Coríntios 8 e 9. Paulo está ensinando a igreja de Corinto a ser generoso, a serem generosos. Mas voltando ao assunto aqui, Paulo ele fala: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Olha outro texto aqui de 1 Coríntios 15, 8. Paulo ele ratificando que ele viu Jesus. Olha que interessante. 1 Coríntios 15, 8. Quem quiser abrir. Paulo vai dizer assim. Ele vai falar, né, que Jesus apareceu aos 12 discípulos, né? Depois apareceu para mais 500 pessoas. Ou seja, não foi só os discípulos que viram Jesus ressurrecto, mas também mais 500 pessoas e Paulo. E ele vai falar assim: depois destes, apareceu também a mim. Quem apareceu? Jesus Cristo ressurrecto, como um que nasceu fora do tempo. Ou seja, Paulo ele teve um encontro com Jesus ressuscitado também. Então Paulo ele participou, ele viu Jesus ressurrecto, primeiro critério. E o segundo ponto é o que? Passar 3 anos em discipulado, né, com Jesus. E aqui eu vou entrar no segundo e último ponto, né, que é o ministério de Paulo, a testemunha do ministério de Paulo. E no versículo 18, reparem no versículo 18 que eu vou fazer um ligamento entre ser testemunha da ressurreição e o discipulado de Paulo por 3 anos. Olhem no versículo 18, acompanha comigo a leitura. E o segundo ponto sobre o ministério de Paulo. Depois de 3 anos, talvez esse foi o período, né, que Paulo estava aprendendo com Jesus. Subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Só até aqui. Irmãos, Paulo ele passou um tempo de discipulado, talvez durante 3 anos, que é exatamente o ministério que Jesus cumpriu na terra. A gente sabe que Jesus cumpriu o ministério de 3 anos terrenos, né? A gente não especifica meses, mas anos. Então Paulo talvez estava ali sendo discipulado pelo próprio Jesus, como ele fala, que ele recebeu, né, Cristo por revelação. Beleza, tem muita gente aqui que fala que recebeu Jesus por revelação. Temos aí, por exemplo, Kennedy Reagan. Ele fala que encontrou com Jesus e ele se diz um apóstolo. Vamos pegar esse caso, né? Não pode comparar com Paulo. Por quê? Paulo ele recebeu por revelação, concorda? Ele subiu em Jerusalém pessoalmente para fazer uma coisa aqui, para ir conferir com Pedro se o evangelho que ele estava pregando era o evangelho de que Pedro pregava. O que Paulo fez? Pedro, vamos comparar aqui as mensagens. Vamos comparar aqui o ensino que eu recebi por revelação com o ensino que você viu do próprio Jesus. Então Paulo ele sobe para Jerusalém para conferir o evangelho que ele estava pregando, para ver se estava correto. Irmãos, isso é muito importante. Porque uma coisa eu falo assim, ó, Deus me revelou o evangelho. Mas beleza, e os apóstolos? Vou lá conferir então
se é o mesmo evangelho. Então Paulo, ele vai ratificar a sua mensagem pregada com aquilo que os apóstolos também pregavam, comparar as mensagens para ver se tinha alguma diferença. Então ele sobe para Jerusalém para fazer isso. E não só isso, ele encontra com Pedro, a primeira pessoa que vai avaliar o evangelho de Paulo, vai medir, né? E olha aí no versículo 19. Versículo 19, vamos continuar. Não vi nenhum dos apóstolos, o resto, né, os 11, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então Pedro, ele sobe, Paulo, ele sobe para conversar com Pedro, para ratificar o evangelho. E ele conversa com Tiago. Esse Tiago aqui, irmãos, é o irmão de Jesus. E ele, segundo a história da igreja, ele vai ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Ele era o responsável pela primeira igreja que foi fundada, que é a igreja de Jerusalém. Então, olha para você ver que interessante. Ele foi ser avaliado por Pedro, ele foi ser avaliado também por Tiago. Uma avaliação pastoral, Edgar. Vamos ver se Paulo está falando a verdade. Ele passou pelo episcopado, como é que é? A sabatina. Paulo passou pela sabatina de Pedro e de Tiago, que eram os líderes daquela época da igreja. Não só isso, irmãos, ele fala também sobre um testemunho interior. Na conjectura, eu não só fui avaliado pelos líderes da igreja, mas eu também dou um testemunho acerca de mim mesmo. Olha aí no versículo 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Na linguagem, aqui eu li um comentário do Moody. Moody é um teólogo aí, que ele vai comentar a Bíblia toda. Bom, ele vai falar o seguinte: o apóstolo declara-se desejoso de jurar que está dizendo a verdade. Nenhum judeu teria coragem de fazê-lo se estivesse para dizer uma mentira, pois seria o equivalente a convidar a Deus a derramar a sua ira sobre ele. O que o Moody quer dizer aqui? Paulo, ele era um judeu, e ele sabia que jurar, ou falar assim diante de Deus, para um judeu, era como se falasse assim: Deus, se eu estiver mentindo aqui, pode derramar a ira na minha cabeça. E Paulo era um judeu devoto. Então quando ele fala assim, para nós hoje, né? Hoje o pessoal fala assim, diante de Deus. Aí você fala assim, é mentira, quando a pessoa fala diante de Deus, né? Mas quando Paulo fala isso, é diferente. Porque o judeu era zeloso com o nome de Deus. Tanto é que o judeu, ele tinha medo de invocar o nome de Deus. Sabia disso? Eles não falavam o nome de Deus, não escreviam o nome de Deus com medo de blasfemar o nome de Deus. Aí vem Paulo e fala assim, diante de Deus, eu não estou mentindo. Realmente Paulo está falando uma verdade. Ele mesmo, diante de Deus, ratifica isso. Continuando aqui, Paulo, no versículo 21, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Essa região aí, pessoal, é acima ali da Turquia, né? É a parte da Turquia. Então Paulo, em vez de ir para Jerusalém, pregar o evangelho em Jerusalém, ele vai para onde que Jesus mandou ele, que é pregar para os gentios. Então ele sobe ali para a Turquia e começa a pregar o evangelho, né? Ele obedece à voz de Deus. E aqui a gente vai entrar no último ponto, que é a aprovação da igreja da Judéia. Abre no versículo 22. O interessante é que Paulo, quando ele tem todas as credenciais para pregar o evangelho para os judeus, não tem nenhuma pendência falando assim, não, ele não pode pregar para os judeus. Ele é ratificado pelos líderes, ratificado pela igreja, e além disso, ele é ratificado também pelas pessoas da igreja. Um ponto muito importante, irmãos,
que a gente deve avaliar aqui, que, igual eu falei, Paulo passou praticamente por um probatório para autenticar quem ele era e autenticar o que ele fazia. E aí fica a pergunta, será que Deus pode... Deus não, né? Será que também Deus, as autoridades da igreja, pode ratificar muitos ministérios aí hoje em dia, né? Será que consegue passar por esse filtro? Será que muitos desses apóstolos, muitos desses pregadores, profetas, consegue passar nesse filtro? Será que conseguiria? Será que conseguiria passar pelo líder dos pregadores do lado judeu? Conseguiria passar pelo líder da igreja de Jerusalém? Conseguiria passar por Tiago? E será que conseguiria chegar até lá? Eu acho que muitos não. Acho que muitos aí na primeira e com Pedro, na hora de comparar o evangelho com o evangelho da Bíblia, né? Muitos talvez não iam conseguir passar por esse filtro. Porque normalmente, quando a gente combate o evangelho, é porque a gente quer trazer um evangelho que a gente quer, trazer uma ideia que a gente gosta. E é o que a gente vê aí hoje, desses líderes pregadores aí fora. Eles querem trazer o evangelho segundo eles, não segundo Jesus, não ratificado pelos líderes. É o evangelho que só eles sabem, né? Que só eles inventam. E aqui a gente vê uma coisa tão especial que hoje em dia talvez está se perdendo, que é a igreja também reconhecer o apostolado de Paulo. Então, terceiro ponto e último, é a igreja da Judéia, a igreja dos judeus, reconhecendo, né, o trabalho de Paulo. Presta atenção nos versículos 22 a 24. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha que interessante, irmãos. Paulo perseguia a igreja lá de Jerusalém, né? E começou perseguindo lá em Jerusalém, para quem não sabe. Lê Atos 9. Atos 9 a gente vai ver Paulo perseguindo os cristãos na terra dele. Na terra dele não, né? Que ele é de Tarso. Mas Paulo ele ia para Jerusalém pedir autorização, né? Para condenar cristãos. Então a gente vai ver que Paulo ele era um fanático religioso que perseguia a igreja. Então, talvez lá os rumores, né? Lá em Jerusalém, que Paulo era o grande destruidor de igreja. Paulo, que cara lá respira ódio pela igreja, respira ira contra a igreja. Então, o testemunho de Paulo lá na Judéia era esse. Ele era um homem temível. A igreja, talvez alguns tinham até medo de Paulo. Alguns, tá? Que Estevão não teve, não. Então, Paulo, ele respirava, né, ira contra a igreja. Talvez esse era o testemunho que tinha lá na Judéia. E Paulo converte. E olha que interessante, quando Paulo converte, a gente vai ver, né, Ananias. Chega Paulo lá para Ananias e Ananias está doido? Eu vou discipular esse cara? Ele persegue a igreja. Não é que ele abriu o olho aqui, vai me matar. Mas Deus vai falar com Ananias: Ananias, eu escolhi esse vaso aí. Pode preparar que é meu. Outras palavras, né? Deus falando assim: eu quebrei esse vaso e fiz de novo, Ananias. Pode ficar aqui que é meu. Ananias talvez temeu. Paulo, perseguidor, homem mau, destruidor de igreja, corre que esse homem daí. Então talvez a fama de Paulo lá na Judéia era essa. E aqui ele fala, embora eu nunca, pessoalmente, né, não era conhecido pessoalmente. Talvez as pessoas só sabiam que ele executava, que ele abria lá os chamados para destruir a igreja. Agora a fama dele era de fato
grande naquele momento. Olha para você ver, no versículo 23, apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia a igreja, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Então a fama de Paulo era grande. Paulo era famoso por destruir a igreja. E agora, os irmãos da fé lá da Judéia falam assim, ele converteu. Irmãos, muitas pessoas talvez poderiam falar assim, não tem como um homem desse converter, ele é digno de ira, ele não pode ser um cristão, ele não pode estar entre nós, talvez, porque ele destruía a igreja. Talvez algum tinha até algum preconceito com Paulo. Mas a gente vê aqui uma atitude diferente da igreja, que é, e glorificavam a Deus por causa de Paulo. Uma igreja que tinha total argumento para falar assim, esse cara não pode ser um apóstolo. Aleluia. Uma igreja tinha tantos argumentos para falar assim, Paulo não pode ser um apóstolo. Sabe o que a igreja fez? Glória a Deus pela vida de Paulo. Agora a gente vê em contraponto a igreja da Galácia. Uma igreja que era gentílica, uma igreja que foi fundada por gentios, talvez, e que achava que podia colocar Paulo contra a parede, sendo que a igreja que Paulo perseguia não fez isso com ele. A igreja de da Galácia colocava Paulo contra a parede. E a igreja da Judéia, que tinha motivos para colocar ele na parede, não fez isso, mas glorificou a Deus. A gente vê esse impasse, né, de uma igreja gentil tentando combater um servo de Deus por causa das suas novas ideias, novos evangelhos. Amém? Irmãos, que a gente possa filtrar, né, tudo que foi dito, aprender aqui com a palavra de Deus acerca de valorizar realmente quem Deus levanta. A gente aprende várias coisas aqui, a não ficar questionando o evangelho, mas sim entendê-lo, isso é melhor. A gente aprende aqui também a não ficar ouvindo qualquer coisa, não ouvir qualquer pessoa que fala em nome de Deus, mas sim pessoas que são ratificadas, pessoas que são autenticadas pelo seu ministério e também por lideranças do nosso tempo. Amém? Fica de pé no seu lugar. 5 minutinhos, pastor. Chamar aqui o Edgar. Pode? Curve suas cabeças, feche seus olhos.